Amém. Boa noite. Boa noite. As crianças podem ir para a sua salinha, para a sua parte do cultinho, enquanto nós ficamos aqui com a nossa parte. E hoje, apesar de não ter nenhum vídeo, nós vamos continuar com a nossa série. Está ali já, a fé de uma criança. Para você que não está vindo ou que não está conhecendo o que nós estamos falando, nós estamos relembrando as histórias do Velho Testamento, as histórias mais conhecidas da escola bíblica dominical, que as crianças ouviam quando eram pequenas. Talvez pessoas que não são cristãs já ouviram essas histórias, e tirando delas algumas lições que são importantíssimas para a nossa vida hoje, nosso dia a dia hoje. Estudando um pouquinho sobre essa história, sobre essa palavra que nós vamos falar um pouquinho mais, eu orei a Deus pedindo a direção de Deus, o auxílio de Deus, para trazer um ensinamento específico a respeito dessa história, porque ela tem muitos ensinamentos. E Deus me trouxe uma palavra de motivação, uma palavra de alegria, de ânimo para cada um de nós. E essa história é muito conhecida, talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. Talvez você que nunca leu a Bíblia já ouviu falar dessa história. Inclusive essa história, eu falei com o pastor Justin lá no comecinho, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, sobre esse tema, que essa história, aconteceu um fato interessante de um outro pastor. Ele disse que uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, eu preciso de alguma coisa para ajudar o meu filho a vencer os obstáculos da vida, Será que o senhor não tem nenhuma lição, alguma coisa para ajudar o meu filho a vencer os obstáculos da vida? Aí o pastor olhou para ela e falou assim: irmã, conta para o seu filho a história de Davi e Golias, eu creio que vai ajudar muito ele a vencer os obstáculos. Aí ela olhou para ele e falou assim: legal, pastor, eu acho legal, mas eu queria uma história da Bíblia. Será que o senhor tem uma história da Bíblia para me contar? E é engraçado que essa história é tão conhecida, tão famosa, que tem gente que acha que ela não tem nada a ver com a Bíblia, mas ela tem, e ela está na sua Bíblia aí, em 1 Samuel capítulo 17, você pode abrir lá, 1 Samuel capítulo 17, e deixa aberto aí, nesse capítulo. Eu vou ler agora os versículos 45 até o 47, para a gente começar. Quem aqui já conhece essa história? Levanta a mão. Davi e Golias. Tá bom, tem muita gente que não conhece. Vamos lá, 1 Samuel 17, 45 até 47, diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Essa história conta de um menino chamado Davi, baixa estatura, ruivo, de boa aparência, que chega no campo de batalha e ele encontra ali um exército todo, tendo temor, medo de um homem chamado Golias, que estava desafiando o exército. Esse homem tinha quase 3 metros de altura, com uma armadura pesada, com um escudeiro na sua frente, e esse homem estava insultando o exército, e todos os homens estavam com medo, até que chegou esse menino chamado Davi, falou assim: quem que é esse cara que está insultando todo mundo aqui, insultando o exército do Deus vivo? Ele é o Golias, o campeão dos filisteus, não sei o quê. Davi falou: eu vou lutar contra ele. E Davi vai, o rei vai lá, prepara uma armadura para Davi. Ele fala assim: poxa, essa armadura aqui está muito pesada, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu vou sem armadura. E ele foi sem armadura, e ele não tinha espada, e ele foi lá, perto de um riacho, escolheu 5 pedras, dentro de uma funda, hoje nós podemos chamar aquilo de estilingue, uma funda, que você gira a pedra e lança, e ele pegou 5 pedras e um estilingue para lutar contra um guerreiro
de quase 3 metros de altura e experiente na batalha. E o que aconteceu? Ele girou a pedrinha dentro da funda, a primeira pedrinha, e ele jogou. Quando ele jogou, a pedrinha cravou bem na testa do gigante, e o gigante caiu e morreu. Você já ouviu essa história? Você que não ouviu, ouviu pela primeira vez. Talvez você está falando, história mais louca que eu ouvi agora. Mas eu sei que isso aqui vai ensinar uma coisa muito importante na nossa vida. Então vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por esse momento. Eu agradeço porque o Senhor está falando conosco. Eu agradeço porque nós podemos confiar em Ti. Agradeço porque o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está presente, o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer abrir o nosso coração. E nós queremos sentir, Pai, Tua presença, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Seu Espírito fale, Pai, com a Sua igreja, com todos os que estão aqui presentes. Que não nos deixe desamparados, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos Te ouvir, Pai. Obrigado por esse momento. E que estejamos prontos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa história nos fala de alguém que vivia uma vida aparentemente tranquila, tinha vitórias na sua vida, um homem que tinha vitórias na sua vida, um homem que caminhava os seus dias como se não houvesse alguma coisa diferente para acontecer. Só que um dia a história desse homem mudou totalmente. E não somente a história desse homem, mas a história da humanidade mudou quando este homem entrou num campo de batalha com um gigante. E a luta aconteceu entre este homem, que aparentemente tinha uma vida tranquila, e um gigante. Quando esse gigante chegou, ele foi crescendo. Não foi crescendo em estatura, mas ele foi crescendo através das suas atitudes, através da sua postura. E esse homem, esse gigante, ele acabou fazendo com que o exército ficasse com medo dele. E o final da história você conhece muito bem. Quando eles batalham, um homem e um gigante, acontece uma coisa lá violenta, e aí o gigante vence esse homem facilmente. É assim que acaba essa história? É assim que acaba essa história. Porque talvez você conhece essa história e você começa a analisar os pontos da história e você olha, e talvez olhe um gigante, um grande homem chamado Golias, com quase 3 metros de altura, e fala assim, poxa vida, hein? O gigante perdeu. Mas o gigante da história não é o Golias. O gigante da história é o Davi. Como diria meu pai, que estava aí até agora há pouco, foi embora agora à tarde, o Golias só tinha tamanho e safadeza. Grande mesmo era o Davi. O Davi que é o homem segundo o coração de Deus. O Davi que colocou um exército para temer um menino. O Davi que enfrentou um homem experiente e venceu. Aquele lá que era grande. E quando eu penso nisso, quando eu penso nessa história em relação a todos esses fatos, eu quero que você desde já, quando começa a escutar todas essas coisas, pense na sua história, nas suas batalhas, nas dificuldades que você tem na sua vida. E eu quero que você pense e analise todos os problemas que você passa, todas as dificuldades que você passa, talvez os pecados que você tem que vencer, e percebe uma coisa muito importante: o pecado não é grande, os problemas não são violentamente grandes, o gigante é você. É você que é capacitado por Deus a vencer os problemas. É você que é direcionado, é você que tem o raciocínio, a capacidade intelectual de lidar com todas as situações e poder vencer cada uma delas. É você que é levado por Deus, é você quem Deus ama. Você que é o gigante da história. Quando nós olhamos, nós paramos para enxergar essa história e o final dela. Você que já conhece a história inteira, nós olhamos o Golias, e talvez até nas histórias infantis, mostra aquele gigante como um bobão. Fala, isso, coitado, nem sabe com quem que ele está lidando, nem sabe quem que é o Davi, nem sabe que quando ele chegar na frente do Davi, o negócio vai ficar feio para ele, porque nós sabemos o final da história, nós sabemos o que acontece no final. E eu queria que com você acontecesse a mesma coisa. Se você pudesse olhar
de fora da sua vida, os seus problemas, a realidade que está acontecendo na sua vida, se você puder olhar as situações que você passa na sua vida, os problemas na sua vida, até mesmo as coisas que você está passando hoje, olhar de fora aquilo, e se você pudesse olhar o final da história, você falaria, poxa vida, isso aqui não é nada, isso aqui eu vou passar de olhos fechados, com os braços cruzados, porque o gigante sou eu. Mas sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? O problema vai crescendo. E quando nós analisamos as situações, os problemas, as dificuldades que nós temos, aquilo que nós precisamos vencer, os pecados, as tribulações, eles vão crescendo. Quando você escuta a história de Davi e Golias, você vai perceber que acontece o seguinte, o exército de Israel está lá, acuado, com medo do gigante, e o gigante ele começa a provocar o exército de Israel. E como ele percebe que o exército de Israel está totalmente acuado, o que ele faz? Ele vai crescendo. E cada dia que passa, a história diz que ele vai chegando mais perto e vai falando mais alto, não tem homem aí, ninguém para enfrentar? E ele vai chegando mais perto. E quando você analisa os problemas da sua vida, quando você não resolve, quando você não toma uma atitude em relação a eles, você vai percebendo que esses problemas vão ficando cada vez mais grandes, cada vez mais gigantes, e você percebe que você vai deitar e você está com um problema na cabeça, e você percebe que quando você acorda, esses problemas estão lá ainda na sua cabeça, e eles não saem, e você não consegue se libertar de tudo isso que passa na sua vida, e talvez você entra nas portas da igreja, esperando de alguma maneira, porque isso acontece comigo também, de alguma maneira que Deus te abrace, porque você passa por problemas, por situações tão difíceis, e você às vezes não encontra solução para nenhum deles, e você fala, poxa vida, eu queria que hoje Deus falasse alguma coisa comigo, para que eu pudesse conseguir sobreviver no mundo aí fora, e aquele problema não sai da sua vida, e se nós não agirmos, esse problema vai ficar cada dia maior, e nós precisamos agir como Davi. Agora a pergunta é a seguinte, como? Como que Davi, o Davizinho, um menino, pôde vencer um gigante com uma pedra? É meio ilógico se a gente for pensar bem. Isso aqui não tem muito sentido, um menino vencer um gigante. Como? Como que você, às vezes com essa cara aí de, não sei nada, não entendo nada, não sei, pastor, uma cara meio de, mais ou menos, uma cara de sofrimento, sofrência na vida, como que você pode olhar para os problemas, as tribulações que você passa na sua vida, para situações cada vez mais difíceis que acontecem, como que você pode vencer também? Simples, o texto nos dá algumas dicas, e aliás, o texto nos mostra que Davi tinha um segredo, ele tinha um segredo muito importante, eu quero dividir esse segredo em 3 pedaços, para que eu e você possamos enxergar da mesma maneira, como gigantes. O primeiro é que Davi não olhava ou não escutava o que os outros pensavam. 1 Samuel 17, 26, você que tem sua Bíblia, acompanha comigo. 1 Samuel 17, 26. Diz assim, Davi chegou lá no campo de batalha, ele falou assim, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau.
você veio só para ver a batalha. O irmão de Davi chamou ele de irresponsável e presunçoso, né, que é egoísta, orgulhoso. Versículo 33, agora Davi falando com Saul, o rei. Respondeu Saul a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. E agora, versículo 41, o próprio gigante falando com Davi. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi não olhava para o que os outros pensavam. E é interessante, as pessoas nos julgam demais. As pessoas têm muitas opiniões em relação à nossa própria vida. E até aí, isso acontece mesmo, você sabe que isso acontece. Mas nós temos um problema muito grande, sabe qual que é? Nós nos importamos demais com isso. Nós nos importamos demais com o que outras pessoas estão pensando a nosso respeito. Nós temos algo que nos liga às pessoas, como se elas tivessem o poder de decidir quem nós somos. Por exemplo, isso não acontece com todo mundo, mas acontece com a maioria, vou dizer assim. Você não quer, né, você que está um pouquinho acima, assim, você não quer emagrecer porque você quer ficar bem, você quer ficar saudável, você quer ficar com saúde. Lógico que não. Você quer emagrecer para fazer inveja para as inimigas, para pôr no Face, beijinho no ombro. Você não quer vestir de uma maneira confortável, uma maneira que você vai se sentir bem. Lógico que não. Você quer andar na moda, do jeito que as pessoas andam, do jeito que as pessoas vão olhar para você e vão te admirar. Você quer que as pessoas olhem para você como alguém bem-sucedido, como alguém que é um ótimo pai, uma ótima mãe. Você não quer que as pessoas olhem para você como um derrotado. Aquilo que as pessoas pensam sobre você é muito importante. Quando você quer um carro melhor, você sabe que um Uno Mille vai te levar a qualquer lugar. Você não quer um Uno Mille. Você quer um carro daqueles grandes para você colocar o braço para fora e mostrar que agora você está bem. É isso que a gente quer. Eu quero mostrar que eu estou bem. Por quê? Porque a opinião do outro importa demais para mim. E o problema é que isso vai ficando cada vez pior. Eu fico chateado quando alguém me vê fazendo alguma coisa errada, ou perdendo o controle com os meus filhos. Eu fico chateado quando alguém descobre que eu cometi algum pecado. Falamos sobre isso na escola bíblica. Eu fico chateado quando algumas pessoas percebem que eu sou um ser humano normal, porque todo mundo mostra que não é um ser humano normal. Por quê? Todo mundo está importando com aquilo que o outro pensa. Mas quando acontece alguma coisa e eu sou exposto, poxa vida, eu não queria que isso acontecesse, eu fico tão chateado, porque eu quero te agradar. Eu quero que você goste de mim. Será que você gosta de mim? Será que você gosta do jeito que eu falo? Será que você gosta do jeito que eu me expresso? Será que você gosta da minha comida? Do jeito que eu me visto? Será que você gosta do sermão que eu preparei? E aí nós entramos nas coisas da igreja. Será que eu estou fazendo as coisas da igreja porque eu quero que as pessoas olhem para mim e começam a aplaudir? Falam, que legal, hein, está participando muito bem. Ou será que eu estou fazendo exatamente isso para Deus? Mas Davi estava preocupado com outra coisa. Sabe com o que Davi estava preocupado? Em resolver o problema. Não é para aquilo que as pessoas pensavam, porque no caso de Davi, uma coisa estava acontecendo pior ainda. Todos aqueles que estavam ao seu redor não acreditavam nele. O irmão olhava para ele e falava assim, você é presunçoso, deixou as ovelhas lá sem ninguém, irresponsável. E aí chegou para o Saul, para o rei, e falou, você é só um menino, coitado. Você não tem condições de enfrentar o gigante. O gigante olha para ele com desprezo, fala, você vai vir comigo sem arma, sem nada? É assim que nós vamos lutar aqui? Mas sabe o que eu acho interessante?
O irmão de Davi chamou ele de presunçoso, que ele era irresponsável. Isso parou Davi? Não. Saul olhou para ele e falou assim: você é um pobre coitado, você não vai conseguir lutar com ninguém. Isso parou Davi? Não. O próprio problema, o gigante olhou para ele e falou assim: você é um nada na minha frente. Isso parou Davi? Jamais. O que poderia parar Davi? Nada, ninguém, só ele mesmo. Não existe nada na sua vida que possa impedir você de enfrentar e de vencer os problemas, só você mesmo. Se você abaixar a cabeça, se você achar que não dá, se quando as pessoas apontarem para você e falar que você não consegue, que você não dá certo, e você colocar isso na sua cabeça que é verdade, aí vai acontecer mesmo. Mas a opinião de ninguém pode mudar aquilo que você pode fazer, só de Deus. Davi não se importava com o que os outros pensavam. Será que você se importa? Será que você age como um gigante ou como um pequeno? E eu estava conversando com a Alessandra esses dias atrás, a gente falando sobre isso, e eu falei para ela: às vezes eu olho para algumas pessoas e falo, poxa vida, eu queria ser livre assim. A gente falando de estar das roupas, né, na praia e tal. Falei, talvez você já viu, ou você tem algum parente, tá? Eu não estou falando mal, estou falando bem. Aquelas pessoas, sabe, 300 quilos lá na praia, com a barriga assim por cima assim do biquíni, que você acha que está até pelado. A pessoa está lá na beira da água, assim, na areia, e rolando, não consegue levantar, vem a onda, e toma aquele caldo. E aí você olha e começa a julgar a pessoa. Só que aí aquela pessoa, sabe o que ela pensa do que você pensa? Tô nem aí. E eu falo, poxa vida, eu queria ser livre assim, ó. E às vezes a gente está com um pouquinho, não vou tirar a minha blusa, porque livre do que os outros pensam. Será que nós temos a capacidade de agir assim? Davi tinha. E não somente isso, ele não somente não se importava com o que os outros pensavam dele, porque senão ele ia parar, mas além disso, Davi tinha um currículo. Olha o versículo 33. Quando Saul estava conversando com ele, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Eu não sei o que você está passando agora. Qual é a situação que tem atemorizado o seu coração neste momento? Mas eu sei de uma coisa que é muito importante: você tem um currículo. Quando Saul falou para ele: você é um coitado, Davi, você não tem experiência nenhuma para enfrentar esse gigante, quem é você? Ele falou assim: peraí, o Saul foi lá, pegou uma pastinha, tirou da pastinha um currículo. Está aqui meu currículo, ó. No currículo dele estava assim, ó: quando veio um leão para pegar a ovelha do meu pai, o leão estava com a orelha da ovelha na boca, eu fui lá, arranquei a ovelha da boca do leão, ele virou contra mim, eu peguei na juba dele e matei ele. Depois que eu matei ele, veio um urso. Eu falei assim: urso, já matei o leão, urso, você que sabe. E o urso veio, e o que eu fiz? Matei o urso também. Esse gigante aqui vai ser apenas mais um obstáculo que eu vou passar na minha vida. Ele tinha um currículo, ele tinha passado por situações que outras pessoas olhariam e falassem assim: isso aqui ele não vai conseguir, essa parte aqui ele não vai passar, isso aqui ele não vai suportar. Ele fala assim: eu passei, eu suportei, e eu vou suportar, e eu vou vencer de novo. E talvez você hoje olha para trás, eu quero que você olhe para trás agora, por algumas situações que você já passou na sua vida, problemas, dificuldades imensas, que você mesmo talvez olhou e falou assim: pastor, eu não aguento mais. E eu quero dizer uma verdade para você: você está aqui, você aguentou, parabéns.
E se você aguentou aquela vez, você vai aguentar de novo, porque Deus vai te dar força para vencer mais uma vez. Ah, pastor, mas é o seguinte, aquela que eu passei não era tão difícil como essa agora. Mostra o currículo para ela. Por que será que Davi enfrentou um leão e um urso antes de enfrentar o gigante? É um processo. Opa, eu já venci aquele lá, então eu posso vencer esse daqui que é maior. O gigante é maior, mas eu já venci coisas antes que eu posso estar capacitado para vencer. Quando você olha para a história de José do Egito lá atrás, você vai ver a mesma coisa. José administrando a casa de um homem chamado Potifar, com fartura. Depois José administrando uma cadeia, uma prisão, sem fartura nenhuma. Tudo isso preparou José para administrar um reino inteiro. E o reino, uma hora tinha fartura e uma hora não tinha nada. Ele passou por aquele problema para poder enfrentar aquele problema maior depois. Eu sei que você tem situações na sua vida. Eu conversando com um irmão aqui, não vou citar quem é, mas esse irmão falou para mim, se as pessoas olhassem para o dinheiro que eu tenho no mês e as contas que eu tenho, elas falam assim, como é que você sobrevive? Pois é, está sobrevivendo, parabéns, você está vencendo, está lutando cada dia e está conseguindo vencer. E depois dessa análise do passado, olha para o seu problema hoje, olha para aquilo que está passando hoje e pensa racionalmente, será que eu não sou capaz de vencer tudo isso? É capaz, porque Deus te deu a capacidade de vencer mais um gigante na sua vida. E o segredo maior de Davi, qual que era? Fácil. Davi dependia da força de Deus para vencer, não era pela sua própria força. Se você olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades, para aquilo que você tem que vencer, para os pecados que tem que tirar da sua vida, e falar assim, eu não consigo, fala, é verdade, mas não é você que é o negócio. 1 Samuel 17, 26b, diz assim, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 36, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Versículo 45, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Percebe o seguinte, nas frases de Davi, não há dificuldades, ele não olha para os problemas, ele olha para outra coisa, o quê? Deus, sempre era Deus, não era pela capacidade dele de vencer, por maneiras que ele tentaria, por estratégias, não é por técnica. Talvez você esteja procurando técnicas, livros de autoajuda, aquelas coisas, sabe, 10 maneiras de vencer a dificuldade financeira, como conseguir relacionamento estável, maneiras, dicas, mas não é só isso. Talvez isso pode te ajudar, mas quem vai lhe dar força em todas as situações é Deus, todas elas, seja seus problemas de relacionamento, seja seus problemas financeiros, seja seu problema de casamento, seja algum pecado que você fala assim, eu não consigo tirar da minha vida, qualquer coisa, é Deus, é a fé em Deus, é encarar o problema e perceber que Deus está com você.
uma coisa interessante, você viu que todos esses textos, Davi não fala que o gigante estava enfrentando o exército do Deus vivo, mas os exércitos do Deus vivo, porque Davi estava olhando além. Ele não olhava apenas para o problema, para a situação ali, ele sabia que havia algo sobrenatural acontecendo, e era aquilo que motivava o Davi a ter fé. Davi não olhou lá atrás no leão, falando assim: poxa vida, tem um leão aqui, leão, não tem nada a ver com você, eu não sou Daniel, na cova dos leões, sai daqui. Ele enfrentou o problema. E às vezes nós vivemos num mundo meio que de fantasia, achando que a fé é um negócio que eu faço força, ou que as coisas vão acontecer de maneira mágica na minha vida, mas não é. A fé é para botar a mão no negócio, é para encarar a situação, para resolver o problema. O leão está lá, o leão tem juba, pega na juba do leão, vamos enfrentar a situação, porque Deus me deu a capacidade para isso. Isso é fé, é encarar o problema de frente, é saber que eu não vou fugir. Como é que está a sua fé em Deus? Como que você enfrenta as situações? Como está a sua fé em Deus para vencer os obstáculos da sua vida? Desânimo, ansiedade, desemprego, aflições, relacionamentos quebrados, criação de filhos, problemas financeiros, dificuldades na igreja, dificuldades com sua vida espiritual. Como que está a sua fé em relação a cada uma dessas coisas? Será que você encara de fato todos esses problemas olhando para aquilo que Deus enxerga de você? Ou você encara aquilo como algo tão grande que você não consegue enfrentar? Confia em Deus, enfrenta a situação, coloca Deus na história, deixa Deus participar da história da sua vida. Percebe uma coisa muito interessante nessa história aqui? Todos ao redor de Davi enxergavam só uma coisa. O que eles enxergavam? O gigante. Tem um problema aqui, o problema é o gigante, estou temendo o gigante, olha o tamanho do gigante, olha a dificuldade de enfrentar o gigante. E Davi não era especialista em gigante, Davi era especialista em Deus. Todos os momentos em que eles falavam do gigante, do problema do gigante, que o gigante isso, que o gigante aquilo, Davi nenhum momento falou do gigante, falou Deus. Coloque Deus na sua vida. Agora é o seguinte, tem um Godzilla na sua frente, tem um King Kong na sua frente, tem um problemão na sua vida, algo que está te dando dificuldade de continuar, de caminhar, algo que fica na sua cabeça todos os dias, algo que é um problema sério para você, e você sabe disso. O que você enxerga? Se você enxergar apenas esse problema, essa situação, o gigante te vence. Mas se você encarar o gigante, olhando para aquilo que é maior do que ele, olhando para Deus, o gigante cai. Por quê? Afinal, o gigante é você. Um elefante é grande? Quem acha que um elefante é grande? Levanta a mão. Beleza. Um coelho é grande? Quem acha? Levanta a mão. Um elefante é grande? Depende. Tem elefante grande, tem elefante pequeno, tem elefante mirradinho. Já vi no circo, elefante dava dó. Coelho é grande? Depende. Tem coelho que eu já vi imenso. Tem coelho que eu já vi maior que elefante. Como assim? Se você vê pela proporção do tamanho, né, tem elefante gigante, tem elefante que você fala, isso aqui é coitado. Mas tem coelho que você fala, O problema maior é que a gente quer, muitas vezes, ser grande. E o negócio não é ser grande, o negócio é ser maior. A gente quer ser bem visto, como eu falei, a gente quer que as pessoas olhem para a gente e admirem, a gente quer estar bem vestido, a gente quer que está com muito dinheiro, ou não, mas aparentar que está. A gente quer tudo isso, a gente quer ser grande, que as pessoas olhem para, puxa vida, grande homem de Deus, grande mulher de Deus. A gente quer que as pessoas olhem que a gente é uma pessoa de oração,
é uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa que não se abala com nada. É isso que a gente quer. Mas a gente tem que deixar de ser grande, porque o Golias era grande, mas só tinha tamanho. Mas Davi era maior do que ele. Davi era maior, e não na estatura, mas na nobreza, no pensamento, na atitude, na confiança em Deus. Você quer ser grande ou você quer ser maior? Você quer mostrar que é alguém de sucesso ou você quer ir acima disso aí? Ixi, eu sou maior do que isso. Eu sou maior do que essas circunstâncias. Eu sou maior do que esses problemas. Eu sou maior do que todas essas situações que eu passo na minha vida. Eu sou maior do que isso. Maior do que você imagina. Maior do que os fracassos. Maior do que os seus próprios pensamentos. Seja maior. Quando você acordar amanhã, segundona, brava, e pensar, poxa, eu tenho que enfrentar tudo de novo, acordar cedo do meu trabalho, tenho que me preocupar com os meus filhos, tenho que arrumar a comida, tenho que organizar minha casa, tenho que trabalhar, encarar meu chefe, aquele problemão de novo, tem uma situação tão difícil para resolver, ou eu tenho que pedir perdão para alguém que faz tempo que eu não peço perdão, e isso está na minha vida aqui, está com problema, eu tenho que liberar perdão para alguém que eu também não liberei, eu tenho que encarar muitas coisas na minha vida. Quando você acordar amanhã, quando você perceber que tudo isso está na sua cabeça, quando você perceber que tem coisas para você enfrentar, quando você perceber que o cansaço à noite vai chegar, quando você perceber que você está dormindo tarde e acordando cedo, e fala, poxa, que vida é essa que estou levando? Quando você percebe as bocas que você tem que alimentar, e o quanto que você ganha, quando você lembra das lajes que você tem que bater amanhã, quando você lembra do sol que você vai enfrentar, levanta a cabeça e enfrenta a situação, porque o gigante é você, não são os problemas, não são as circunstâncias, não é o pecado, é você. Enfrenta isso de frente, porque você é um matador de gigantes todos os dias. Vamos orar? Agradeço, Pai, porque o Senhor nos capacita e é o Senhor quem nos dá força para vencer os obstáculos da nossa vida. Temos problemas, sim, temos aflições. Algumas delas nós pensamos que nós não vamos conseguir passar por elas, mas pela Tua força, Pai, pelo Teu poder, pela capacidade que o Senhor nos oferece, nós estamos aqui vivos, saudáveis, fortes, firmes, porque é o Senhor, Pai, essa batalha é do Senhor, é o Senhor que nos oferece vitória, é o Senhor que nos mostra, Pai, a maneira correta de vencer cada um desses obstáculos. Nós precisamos, Pai, que o Teu Espírito nos acompanhe todo dia, para que possamos lembrar disso, Pai, e continuar seguindo firmes, confiantes no Senhor, Pai, sabendo que nós vamos enfrentar algumas situações dificílimas na nossa vida, mas que podemos passar por todas elas, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. Obrigado por essa noite, Pai, e eu agradeço, em nome de Jesus, amém.